Em uma reviravolta dolorosa dos acontecimentos, um jovem chamado Suki encontra seu fim na Torre dos Testes. Sua derrota poderia ter sido evitada se ele tivesse escolhido uma arma quando seu talento primeiro surgiu. No entanto, uma patrocinadora das constelações, a Rei Yang, intervém usando participações acionárias para manipular o resultado com os dados do destino. Suki se vê sentado em um restaurante com sua amiga, que revela um segredo desconcertante. Ela se revela como uma regressora e o informa que a Torre dos Testes logo se manifestará na Terra. A garota enfatiza 3 pontos-chave para ele lembrar. Primeiro, nunca abrir a janela de status. Segundo, fazer um contrato com o Deus com a aparência menos impressionante antes de chegar ao 6º andar. E terceiro, empunhar uma arma, independentemente das circunstâncias, durante o despertar do talento. Expandindo suas explicações, a garota o adverte contra abrir a janela de status, mesmo que reste apenas um segundo. Pois fazer isso acionaria uma regressão e não serviria para nada. Ela esclarece ainda mais que os 5 primeiros andares servem como um tutorial, durante o qual os deuses o tentarão com contratos de patrocínio que ele deve recusar firmemente, independentemente de seu poder aparente. Uma vez concluído o tutorial, Suyuki encontrará um local de descanso onde deve fazer um contrato com o deus com a aparência mais desalinhada presente. Por fim, ela enfatiza a necessidade de obter uma arma quando seu talento florescer, instando-o a evitar a varinha de Bo. E qualquer artefato mágico, Suki contra-argumenta, expressando sua afinidade pela magia e sua predileção por jogar como um mago em jogos. No entanto, a garota o adverte severamente contra tal tolice, afirmando que ele não tem aptidão para a magia. De repente, uma tela se materializa, anunciando o início da Torre dos Testes e a seleção de 1 milhão de escaladores. Heijong, a garota, desaparece e uma mensagem adverte sobre a capacidade da torre de impor contratos injustos aos escaladores, enganando-os deliberadamente. Suyuki é então apresentado com a escolha de selecionar seu equipamento, uma decisão que determinará sua profissão. Embora atraído pela magia, Suyuki lembra-se do conselho de Heijong e opta por uma espada longa desgastada. Posteriormente, uma tela o incentiva a abrir a janela de status, oferecendo 5 pontos de atributo para melhorar suas habilidades. A falha em fazê-lo resultaria em limitações ao adquirir e utilizar habilidades. O sistema lhe concede uma janela de 5 minutos para tomar sua decisão. Apesar de sua confusão interna e incerteza em relação ao aviso de Heijong, Suyuki resiste à tentação e se recusa a abrir a janela de status. À medida que o tempo passa, o sistema elogia sua escolha. Consequentemente, ele adquire o título de desafiante devido à sua recusa em abrir a janela de status. O sistema confirma que o escalador não enfrentará desvantagens e ajusta o nível de dificuldade da torre para coincidir com o dos desafiantes existentes. O texto o instrui a prosseguir, alterando o nome da constelação e utilizando o deus original a partir do 6º andar em diante. O próximo desafio de Suyu envolve eliminar todos os inimigos dentro de um prazo de 18 horas. Ao entrar na Torre dos Testes, ele habilmente evita um projétil de besta, reconhecendo-o como uma armadilha potencial. Pedindo que ele prossiga com cautela, de repente, um assassino goblin se materializa, segurando a besta em uma mão e uma adaga na outra. Suki resolve confrontar o assassino corajosamente, suportando uma lesão leve de uma seta de besta durante seu encontro. No final, ele consegue matar o goblin. Após derrotar o assassino goblin, Suki considera pegar a adaga da criatura. No entanto, ao estender a mão para pegá-la, uma onda súbita de tontura o envolve. Um texto se materializa, revelando as propriedades da adaga do goblin e divulgando uma revelação desanimadora. A arma está revestida com um veneno potente criado pelo assassino goblin. Sobrecarregado pelos efeitos tóxicos, Suyu sucumbe à inconsciência, seu corpo cedendo ao domínio do veneno. Depois de recuperar a consciência 5 horas depois, Suyu descobre que ganhou pontos adicionais de agilidade e força, juntamente com uma resistência de nível 1 a toxinas. Como recompensa por derrotar o Goblin assassino envenenado determinado a sobreviver aos testes da torre, o escalador prossegue com cautela,
ciente das novas melhorias em sua velocidade e poder. De repente, Suki avista uma armadilha à espreita, mas a evita com facilidade, aproveitando sua força e agilidade aumentadas. Mais adiante, ele nota 2 goblins alheios nas proximidades, aparentemente inconscientes de sua presença. Agindo rapidamente, Suki mira com sua besta, pretendendo eliminar um dos goblins. No entanto, antes que ele possa soltar a flecha, um raio laser vermelho se projeta em sua direção. Reagindo instintivamente, Suki evita o ataque, percebendo que os goblins eram apenas iscas, atraindo-o para uma armadilha. As criaturas se aproximam do escalador, prontas para atacar. O sistema o notifica sobre o vínculo único entre os goblins, funcionando como uma entidade acoplada em vez de inimigos individuais. As memórias de seu amigo inundam a mente de Suki, alimentando sua raiva, envolvendo o goblin masculino em combate. O escalador consegue matá-lo, incitando a fúria do goblin feminino. No entanto, com um golpe rápido e decisivo, ele põe fim à vida dela também. Enquanto Suki examina as consequências, ele percebe que alguém mais está espreitando nas sombras, disparando flechas contra ele. Convocando o desconhecido a se revelar, o escalador descobre um jovem goblin. Buscando refúgio na escuridão, a criatura implora por misericórdia, prometendo responder às perguntas de Suek em troca de sua vida. Curioso, o escalador interroga o jovem goblin sobre seu propósito, ao que ele responde que os goblins apenas cumprem seus deveres. Contemplando se deve ou não executar o jovem goblin também, Suil reconhece que o impulso compulsório ligado ao dever pode não se aplicar aos membros mais jovens da raça dos goblins. Convencido pelo apelo da criatura, na ausência de qualquer intenção hostil, o coração de Suil se abranda, e ele decide poupar sua vida. Grato por sua salvação, o jovem goblin expressa sua alegria, e uma tela se materializa, anunciando a conclusão da missão de salvar um jovem goblin. O texto sinaliza o início da missão oculta do primeiro andar. A missão oculta revela a tristeza oculta da raça dos goblins como parte do tutorial para os desafiantes. Em outra parte da torre, Reiji Yang se vê envolvida em seus próprios desafios, enfrentando um grupo de goblins. Ela fica espantada com a disparidade e a dificuldade ao se abster de abrir a janela de status. No entanto, impulsionada pela determinação de se reunir com Souyuki, ela resolve superar os desafios e cumprir sua missão. Enquanto isso, Souyuki estabelece as condições para poupar a vida do jovem goblin, explicando a ele que suas mãos devem estar amarradas. O jovem goblin concorda relutantemente, embora com um toque de sarcasmo, se referindo a Suil como burro e bondoso ao mesmo tempo. Isso incita um lampejo de irritação no escalador. Levando-o a dar um tapa leve na cabeça do goblin, ele continua a encontrar uma corda adequada e amarra firmemente as mãos da criatura. É durante esse processo que a atenção de Suil é atraída por um objeto brilhante pendurado no pescoço do jovem goblin. A criatura atenta. Nesse momento, o sistema interrompe, revelando que é um colar apreciado pelo jovem goblin. O pingente emana um brilho enigmático, insinuando um segredo escondido dentro de sua gema roxa. Suil se esforça para remover o colar, fazendo o jovem goblin gritar de angústia. Apesar de seus melhores esforços, o escalador não consegue separar o colar de seu dono, que informa que mesmo matando a criatura não lhe concederia a posse do item valioso. Com um toque de desapontamento, Suek desiste de sua busca e segue em frente ao lado de seu novo companheiro. Curioso, o escalador pergunta o nome do jovem goblin, apenas para perceber que a criatura nunca recebeu um nome. Inspirado pelo personagem elfo da série Harry Potter, Suek batiza o jovem goblin como Dabi. Enquanto continuam sua jornada, o jovem goblin se mostra um ativo inestimável, alertando Suil sobre armadilhas iminentes e exibindo a capacidade de enxergar claramente mesmo nos ambientes mais escuros. Com a ajuda de Dabi, Suil evita habilmente armadilhas e derrota adversários, deixando o jovem goblin cada vez mais impressionado com as habilidades e destrezas notáveis de seu companheiro. A admiração começa a brotar no coração de Dabi ao observar a determinação e a inventividade inabaláveis de Suil.
À medida que o tempo restante para eliminar os inimigos da torre diminui para meras 7 horas e 3 minutos, o escalador e seu pequeno companheiro Goblin finalmente chegam à formidável entrada que leva à sala do chefe. Antecipação e apreensão se entrelaçam dentro de Suil enquanto ele contempla o iminente encontro com o desafio final da torre. Depois de ponderar cuidadosamente sua próxima jogada por 5 minutos sólidos, Suil respira fundo e entra na sala do chefe, preparando-se para o desafio iminente. Em resposta, um texto audacioso se materializa diante dele, anunciando que a batalha iminente começará em meros 10 minutos. À medida que os olhos de Suil se ajustam à sala fracamente iluminada, uma visão intimidante o aguarda. Um goblin imponente vestido com uma formidável armadura de placa, acompanhado por um contingente de 7 guerreiros goblins brandindo espadas cintilantes e flanqueado por 2 assassinos goblins, suas bestas prontas e preparadas. No entanto, de maneira proeminente, de pé atrás deste conjunto formidável, está uma figura de status elevado, um paladino goblin devoto, um adversário formidável que impunha magia divina poderosa. A batalha começa, e Suil enfrenta destemidamente a horda de goblins, cada movimento seu executado com precisão e rapidez. A cada golpe, ele mata outro goblin, deixando um rastro de inimigos derrotados em seu caminho. O jovem goblin, testemunhando a extraordinária habilidade de combate de Suil, só pode maravilhar-se e desacreditar, chamando-o de um monstro humano. No entanto, à medida que o implacável confronto contra os goblins se desenrola, os esforços de Suil começam a cobrar seu preço. O calor sufocante da sala, alimentado pelas chamas furiosas da lava derretida ao seu redor, aumenta a sua fadiga. Impulsionado por uma mistura de frustração e determinação, Suak desencadeia sua fúria sobre os goblins restantes, os chamando de as criaturas mais fracas dentro do reino da fantasia. Ao longo do conflito, o chefe Goblin permanece indiferente, até mesmo tirando uma soneca tranquila enquanto seus subordinados caem diante do poder de Suil. No entanto, com o último dos Goblins derrotados, Paladino Goblin devoto acorda de seu sono, seu foco agora firmemente fixado no escalador que ousa desafiar o chefe. De maneira intrigante, em meio ao caos, Suil se surpreende com a resistência de sua espada desgastada e danificada, que, apesar de sua condição menos do que ideal, conseguiu cortar os goblins com uma eficiência surpreendente que superou até mesmo as armas mais bem fabricadas. Essa revelação deixa tanto Suil quanto o jovem goblin impressionados, suas mentes lidando com as implicações dessa performance extraordinária. Conforme o paladino Goblin elogia a tenacidade do escalador como um mero humano, ele faz um aviso arrepiante, declarando que a morte do escalador é agora iminente. Inabalado, Suil ergue os ombros, sua confiança inabalável. Com determinação firme, ele lança um ataque audacioso contra o chefe formidável. O paladino Goblin reage rapidamente, habilmente convocando um escudo resistente para desviar o ataque de Suil. A lâmina do escalador, já esticada ao limite, sucumbe à força avassaladora do contra-ataque, se partindo em pedaços, uma reviravolta inesperada que deixa tanto Suil quanto o jovem Goblin em estado de choque e angústia. Cheio de medo, Suil desaba no chão, sobrecarregado pela realização de sua espada quebrada e pela imponente presença do paladino Goblin. Mais um lampejo de esperança se acende na mente de Suil quando o escalador se lembra da adaga que havia pego do Goblin assassino caído. Agarrando a adaga, Suek reconhece seu tamanho menor do que o esperado, mas resolve aproveitar ao máximo suas capacidades. Antes que ele possa se recompor completamente, o Goblin Paladin aproveita a oportunidade e lança um ataque agressivo, amaldiçoando a morte iminente de Suek. Rápido como uma gazela, o escalador evade o ataque e, felizmente, percebe uma vulnerabilidade na armadura do chefe. Aproveitando a chance, ele avança, buscando explorar a fraqueza e enfiar a adaga na brecha. No entanto, o Goblin Paladin, protegido por um escudo de energia enigmático, repeli Suak com força, deixando-o frustrado em sua tentativa. Zombando da fraqueza percebida do escalador, o chefe escarnece e o condena à morte certa. Com uma exibição intimidante de poder, o Goblin Paladin finca sua espada no chão, fazendo a terra tremer como se estivesse em um terremoto.
Inabalado pelas ameaças do chefe, Suil convoca uma fonte de coragem, lançando-se contra o Goblin Paladin com determinação inabalável. O adversário, confiante em sua armadura impenetrável e arma formidável, desdenha dos esforços de Suil-que como fúteis. No entanto, o escalador consegue dominar o chefe, forçando-o ao chão, e ataca implacavelmente seu capacete com uma série de golpes de adaga, fazendo com que o paladino Goblin sangre profundamente e se aproxime um pouco mais de sua morte. Exausto e contemplativo, Suil-que respira fundo, refletindo sobre o quão perto ele esteve da morte. No entanto, uma ocorrência peculiar chama sua atenção. Uma voz emana do Goblin Paladin, reconhecendo a necessidade de cura, isso que se lembra do status de paladino do chefe de ser capaz de curar ferimentos. Em uma reviravolta inexplicável dos acontecimentos, o Goblin Paladin desmaia no chão, deixando Suki perplexo e questionando sua súbita incapacidade. Um prompt na tela fornece uma revelação surpreendente. A adaga do Goblin assassino, tendo sido cuidada com carinho genuíno, mantém sua condição impecável. Assim entregando os potentes efeitos da poção venenosa do Goblin Assassin. Jubilante com essa revelação, a fruição de Surrux é breve, pois o chefe inicia um feitiço de desintoxicação. Ameaçando anular os efeitos do veneno, recusando-se a permitir que o Goblin Paladin tenha a chance de purgar o veneno, o escalador reúne forças, dando um poderoso chute na armadura do chefe, causando uma dor intensa a si mesmo no processo. Em resposta, o Goblin Paladin lança uma série de maldições, alimentando ainda mais a fúria de Surrux. Finalmente, impulsionado pela pura determinação, o escalador enfia a adaga na fenda entre o capacete do chefe e o restante de sua armadura, uma onda de triunfo inunda o ser de Surrux enquanto ele se deleita na morte de seus adversários. No entanto, a perplexidade nubla sua mente à medida que o cronômetro que indica a conclusão da missão não para de fazer a contagem regressiva. Em uma reviravolta surpreendente, o jovem Goblin, Dabi, manifesta uma habilidade inesperada, lançando um feitiço de cura que cura as feridas de Surrux. A frustração o domina, questionando por que Dabi não o curou antes. O jovem Goblin se pronuncia, afirmando que Suyak nunca pediu cura antes. Perplexo com essa revelação, o escalador expressa sua perplexidade com a incompletude da missão, apontando para Dabi e questionando se o jovem Goblin é o último inimigo restante. O medo se apodera da criatura, que começa a gritar, negando veementemente seu status como inimigo. Suyak rapidamente tranquiliza Dabi, dizendo que estava apenas brincando, tentando dissipar a tensão.